Ei, galera! Eu queria falar hoje sobre lógica verbal. Existe a lógica numérica, né, que você lida com a lógica dos números, padrão numérico, e existe também a lógica verbal, que é a compreensão do texto, análise do texto. Eu acho o assunto fascinante, muito útil. Muita gente tem dificuldade nisso. Eu já li na internet que não sei quantos por cento dos brasileiros não compreendem o que leem. Então eu acho uma coisa super legal para a gente ver, para a gente estudar. Dá uma olhadinha aí em umas questões que eu tirei da internet há bastante tempo. Bom, vamos lá. A primeira questão que eu queria propor é essa aqui. Muitos políticos são honrados, mas nem todos homens honrados são políticos. Assim sendo, A. Muitos homens são honrados? B. Todos os políticos são honrados? C. Todos os homens são honrados? Ou D. Os políticos não são confiáveis? Dá uma pausa e pensa um pouquinho qual seria a resposta certa para essa questão. E aí, chegou a alguma conclusão? Vamos analisar juntos então. Olha só. Se a frase diz que muitos políticos são honrados, é porque nem todos são honrados, concorda? Porque senão a frase seria todos os políticos são honrados. Então, a forma de colocar já exclui muita gente, né? Muitos políticos são honrados, não são todos. Mas nem todos os homens honrados são políticos. Aí você já coloca para a categoria dos homens, né? Nem todos os homens honrados são políticos. Assim sendo, o que você acha da letra A? Muitos homens são honrados? Os políticos são homens? São. Então eu poderia dizer que muitos homens são honrados? Sim, na minha opinião, a gente poderia dizer sim, que essa é uma resposta verdadeira. Vamos ver a B. Todos os políticos são honrados? O enunciado diz que muitos políticos, mas não todos. Então, a gente não poderia dizer que todos os políticos são honrados. Então, a letra B, não. C. Todos os homens são honrados? No enunciado não diz isso. Mas, de uma certa forma, você poderia dizer que muitos homens não são honrados. Porque se muitos políticos são honrados, muitos não são. Então a gente não pode generalizar que todos os homens são honrados. O enunciado não diz isso para a gente afirmar. Os políticos não são confiáveis? Não. Se muitos políticos são honrados, então a gente não pode generalizar que todos os políticos não são confiáveis. Então a letra D também não. Então a resposta, na minha opinião, correta seria a letra A. Muitos homens são honrados. Bom, vamos para a segunda questão aí. Algumas aves voam, assim como as borboletas. Ou seja, as borboletas voam também, né? Assim sendo, algumas borboletas são aves? B. As aves e os insetos possuem asas. C. Algumas aves não voam. Ou D. As borboletas migram periodicamente. Dá uma pausa e pensa um pouquinho. Bom, vamos analisar aí. Algumas borboletas são aves. A gente sabe que borboleta é inseto, né? Mas assim, o enunciado diz alguma coisa sobre isso? Não, o enunciado diz que algumas aves voam assim como as borboletas, ou seja, somente diz que as borboletas voam, não diz nada que elas são que elas são aves, né? Então a letra A não. A letra B, as aves e os insetos possuem asas. Não, a gente sabe que é uma afirmação não verdadeira, isso é falso. Existe ave que não possui asa e não voa. Mas mesmo assim, o enunciado não diz nada sobre isso. C. Algumas aves não voam.
Sim, eu poderia dizer, porque se algumas aves voam, algumas não voam. Então eu consideraria ser correta. D. As borboletas migram periodicamente. O enunciado não diz nada sobre isso, sobre migração das borboletas. Então, a letra D a gente não pode dizer que seja verdadeira, não. Então, na minha opinião, a verdadeira é a C. Algumas aves não voam. Legal, né? Acharam difícil? Que nada. Difícil, tá, a gente pensa um pouco, mas dizer que é difícil não é, né? E é bastante útil. A gente volta nesse assunto depois. Um beijo, um abraço.